Luena é uma cidade sede do município de Mochico e capital da província de Mochico. Foi conhecida como Vila Luso durante o período colonial. Área de 202 km², cerca de 18% do território nacional, população 750 mil habitantes, geografia, a província de Mochico é limitada ao norte pela província de Lunda Sul e pelo Congo-Kinshasa, ao leste pela Zâmbia, ao sul pelo Quanto-Cubango e ao oeste pelo Bié. A província de Mochico é a maior de Angola em termos territoriais e uma das escolhidas pelo projeto do Executivo, da Divisão Política Administrativa, para ser repartida em duas províncias, a primeira com sede no Luena e a segunda com sede no Alto Zambeze. Principal produção: agrícolas, maçango, batata doce, citrinos, girassol, vielo, arroz, mandioca, milho, recursos madeireiros. Floresta tropical seca, eucalipto, pinheiro, pecuária, bovinicultura de carne, minérios, carvão, cobre, manganês. Ferro, diamantes, ouro, wolfrâmio, estanho e molibdênio, urânio, lignite. Indústria, materiais de construção. O Mochico possui produção de lavoura temporária assentada em maçango, batata doce, girassol, arroz, mandioca e milho. Já na lavoura permanente registra-se a produção de citrinos e goiabas. No subsetor da pecuária, a província é um dos centros nacionais especializados em produção de carne e leite, havendo rebanhos bovinos, ovinos, caprinos e suínos. Igualmente, para a produção de carne, conjugada com ovos, existe a criação de galináceos. Há um grande excedente obtido pela pesca artesanal na região, visto que o Mochico possui diversos rios e lagos. Nas estações chuvosas, esta potencialidade é estendida, visto que muitas regiões da província alagam-se cultura, complexo constituído por choques, luxazes, luvales, undundus, lundadembos, bundas e outros pequenos grupos étnicos linguísticos. As sedes da província têm cerca de 300 mil habitantes. As localidades do Luau, Ex-Teixeira de Sousa, Cazombo, Lumés Cameia, Leua, Lumbalanguimbo, Ex-Gago Coutinho e Camanongo têm um particular interesse histórico e económico. Historicamente, a agricultura constitui a base do desenvolvimento socioeconómico da província, tendo como culturas fundamentais arroz, mandioca, hortícolas, milho, maçambala, maçango, fauna e flora. A exploração florestal tem largas potencialidades económicas, sobretudo nos municípios de Mochico, Chicala, Cangumbe, Lungué. Bungo, Camanongue, Leua, Chafinda, Luau, Nguana e Alto Zambeze, Cavungo e Macondo. A madeira pode ser exportada em touros para os principais centros de consumo do litoral e exterior do país ou transformada localmente em tábuas, barrotes, ripas e pranchas para a confecção de mobílias, construção civil, caixilharia e parqué. O Parque Nacional de Cameia, com uma área de 14.450 km², alberga espécies animais de grande interesse, pesca artesanal. Os numerosos rios, lagos, lagoas e extensas chanas alagadas na época chuvosa potenciam a prática da pesca fluvial e lacunar, cuja exploração através de projetos dirigidos poderá ser um fator de desenvolvimento económico e promoção social das populações. O nome da região, conhecida inicialmente pelo nome de Região Luval, o primeiro português que viajou de Benguela para a região de Luena foi José de Assunção e Melo, em missão comercial, em 1794. Colonização. A 3 de março de 1895, após o tratado que firmou o protetorado Lunda-Choco. A expedição de Trigo Teixeira, que partira com o intuito de ocupar Mochico, nesta expedição militar transferiu definitivamente Mochico Velho para onde atualmente está assentada a cidade de Luena, na época recebendo o nome de Mochico Novo. Em Mochico Novo, o tenente-coronel Trigo Teixeira estabeleceu uma colonia penal militar agrícola, que depois tornou-se a Fortaleza Ferreira de Almeida. Os territórios situados entre o Alto Kwanza e o Zambeze dá lugar à construção da Fortaleza Ferreira de Almeida, extinta em 1901. Conhecida inicialmente até 1895 por região Luval, que passou à categoria de Distrito do Mochico, Decreto-Lei nº 3.365, 15 de setembro de 1917, desmembrando-se do antigo Distrito de Benguela, tendo sede na povoação com o mesmo nome, onde se encontrava fixada uma pequena guarnição militar e alguns comerciantes.
Em 1922, esta povoação passaria a chamar-se Vila Luso e seria relocalizada em relação ao caminho de ferro de Benguela, que chegou à província em 1913 e à fronteira em 1929, passando a estar ligada às restantes cidades da linha. Na vila, construiu-se um bairro para a instalação dos funcionários dos caminhos de ferro. Em maio de 1956 passou a cidade com o nome de Luso. A sua posição, ligada à única linha de caminho de ferro que atravessa todo o território angolano, fez dela ponto estratégico comercial, político e administrativo. Após a independência, passou a designar-se Luena. A cidade define-se urbanisticamente pelos elementos que caracterizam as urbes criadas ao longo das linhas de caminho de ferro, em especial as do de Benguela. O traçado desenvolve-se para um dos lados da linha através de uma estrutura em quadrícula, sendo a estação uma referência importante na estrutura urbana, onde se localiza a praça e, a partir de novos equipamentos e espaços verdes. Com o centro histórico constituído pelas primeiras casas, combinaram-se modernas habitações unifamiliares e edifícios públicos, jardins e largas avenidas. A estação do caminho de ferro de Benguela e o aeroporto são duas infraestruturas que representam o desenvolvimento e importância atingidos por esta cidade na zona leste de Angola. Ao nível das restantes povoações da província, destaca-se ainda Lumejo, uma pequena povoação cujo desenvolvimento decorre igualmente da atividade comercial e da sua relação com o caminho de ferro. Com apenas 10 quarteirões, em de 1960 a 1961, o plano do arquiteto Sabino Corrêa partia das pré-existências, atribuindo-lhes um sentido urbano, com praças, ruas e hierarquização dos espaços e edifícios públicos. Em 1973 foi elaborado um plano para zonas de ocupação imediata do arquiteto Adérito de Barros, que previa a expansão para sul. Finalmente, outro polo importante em termos históricos é Camaia, onde restam as ruínas do Forte de Camaia, dos séculos XIX-XX, classificadas por despacho número 22, 1804-1998, período das guerras durante a Guerra de Independência de Angola. Na década de 1960, partindo de Luau, Luena foi tomada pelo MPLA, numa ousada operação que expulsou os portugueses. A partir de 1973, a região começa a sofrer diversos ataques da UNITA e da Força de Defesa da África do Sul, com o MPLA perdendo o controle da cidade para o exército estrangeiro em 1975, durante a Operação Savana, de 11 de novembro de 1975 a janeiro de 1976, já na Guerra Civil Angolana. As Forças Armadas Populares de Libertação de Angola, FAPLA, travaram grandes embates para a expulsão das tropas invasoras sul-africanas, na que ficou conhecida como Batalha do Luso. A cidade de Luena foi libertada depois de 2 meses de ocupação estrangeira, em 1975-1976, como a cidade tinha um nome português que identificava de alguma forma esta região com o país colonizador. O governo angolano decidiu mudar a sua denominação, dando-lhe o nome do rio Luena, que banha a região. Foi no Luena que se assinou o acordo de paz entre as forças do governo e da UNITA, a 4 de abril de 2002. Para marcar esse facto, em 2012 foi erguido o Monumento da Paz. No dia 4 de abril de 2012, o presidente de Angola, José Eduardo dos Santos, inaugurou um monumento à paz em Luena, capital da província oriental do Mochico, perto do local onde o líder UNITA Jonas Savimbi foi morto na Batalha de 22 de fevereiro de 2002. A morte de Savimbi abriu caminho para um acordo de paz assinado na capital, Luanda, em 4 de abril de 2002, encerrando o conflito civil de 27 anos que eclodiu logo após a independência de Portugal em 1975. O monumento, que está instalado no Parque Lenin da cidade, apresenta 2 mãos gigantes escuras que lançam uma pomba branca para o céu e simbolizam os sacrifícios dos angolanos que viveram anos de conflito para o bem-estar de cada cidadão. Comunidade Salesiana Luena, Mochico Fundação, 1981. De 1983, padroeiro da comunidade, São João Bosco, a segunda presença salesiana em Angola foi Luena, capital da província de Mochico. Aqui os salesianos chegaram também em 1981.
Os salesianos, desde a sua chegada, dedicam-se à paróquia, comunidades cristãs, oratório centro juvenil, centro de formação profissional, escola, ensino primário, primeiro ciclo do ensino primário, alfabetização, centro de saúde e os grupos da Família Salesiana Cooperadores, ADMA. Nesta comunidade une-se o esforço para levar avante os setores. A unidade da comunidade salesiana tem sido uma comunhão de espírito e da missão a serviço da juventude e da paróquia. Realiza assim uma comunidade na qual todos os membros estão integrados segundo seus próprios dons, suas funções específicas e as diversas formas de vida possíveis na comunidade e na paróquia. Realidade na paróquia, os salesianos acompanham os grupos da família salesiana, isto é, exprimem a comunhão e integram as vocações particulares para que se manifeste a riqueza do carisma do fundador. O pátio é aberto e frequentado por muitos fiéis, na verdade, segundo Dom Bosco, a casa salesiana é casa que acolhe, igreja que evangeliza, escola que educa e pátio para se encontrarem como amigos e viverem com alegria. Essa afirmação é do próprio Dom Bosco, que compreendeu, mesmo antes de ser padre, que essa era a maneira de estar próximo dos educandos. A comunidade salesiana é e tem sido durante a guerra e pós-guerra uma presença significativa de evangelização e promoção humana, particularmente no que se refere na atenção aos deslocados de guerra, os retornados a Angola após a guerra. A inserção na vida civil dos ex-militares mediante atividades produtivas. Após a guerra, os salesianos foram confiados na assistência da comunidade internacional, na distribuição de alimentos no campo de deslocados através do plano do Programa Alimentar da ONU, PAM, para fornecer assistência alimentar nos centros de recepção de refugiados e então registrar os retornados na área de agrupamento da Chicala. A área de agrupamento Chicala localizava-se a cerca de 30 km de Luena, capital da província de Mochico. Em dezembro de 2002, Chicala tinha uma população de 2.346 residentes, dos quais 437 eram combatentes adultos desmobilizados e o restante era de familiares. O ambiente do acampamento era bastante aberto, permitindo que os residentes circulassem livremente pelos campos vizinhos e coletassem água em um regato próximo ao acampamento. O governo, as agências da ONU e as ONGs internacionais e salesianos forneciam alimentos básicos e assistência de saúde, formação profissional, orientação para a agricultura e alfabetização, centro de acolhimento de Chicala 1, localizada a vários quilômetros mais a oeste que Chicala 2, era consideravelmente maior, com 6.876 familiares e mais de 2.500 ex-combatentes adultos, em dezembro de 2002. Dividida em 16 subblocos sombreados, cada um contendo casas de pau a pique em fileiras organizadas, o acampamento pareceu estruturado e ordenado aos visitantes da Human Rights Watch. O encarregado de contatos do acampamento, ao mostrar orgulhosamente os subblocos, elogiou a limpeza praticada pelos residentes e sua eficácia no seguimento das instruções emitidas pelas autoridades. Assim como Chicala 1, Chicala 2 também recebeu assistência governamental e não governamental, além de ter cooperativas internas que dão atendimento a crianças e adultos. Para além da Chicala, os salesianos também faziam assistência em outros centros de acolhimento, assim como Cangumbe, Luquiuci e mais. A guerra e as destruições não eliminaram a presença salesiana em Luena, pelo contrário, ficou mais forte. Hoje, no começo da Era de Paz, a comunidade salesiana encontra-se estruturada para a retomada. Logo após o 4 de abril de 2002, dia em que foi assinado o Acordo de Paz, os salesianos abriram um centro de acolhimento que possibilitava acolher os refugiados, atendidos mais de 30.000 angolanos. Há uma escola de IAI níveis, manhã, tarde e noite, como também um centro profissional, 4 postos médicos, um laboratório de análises e sistemas de água e saneamento. Em muitas aldeias foram reabertas escolas elementares para jovens e crianças, como também alfabetização. A comunidade atual procura levar para frente o projeto salesiano na paróquia, nas escolas e nos oratórios festivos. Uma obra vigorosa e vibrante que promete crescer, anunciar Cristo, particularmente à juventude, é característica essencial desta presença salesiana.
A paróquia São Paulo e São Pedro foi fundada pelos missionários claretianos no ano 1968, foi canonicamente ereta no dia 12 de maio do mesmo ano, com o nome São Pedro e São Paulo. Está situada no bairro social da cidade de Luena, município de Mochico. Constituída por 61 comunidades rurais e 18 urbanas, está dividida em 12 centros pastorais, 4 em zona urbana e 8 em zona rural.